Olá, meus alunos. Bem-vindos a mais um tópico do nosso curso de Segurança da Informação. Neste momento no curso, nós vamos falar sobre as técnicas de invasão, as principais técnicas de invasão. O nosso objetivo aqui é mostrar para vocês como que um hacker atuaria, né, para tentar invadir a nossa rede de computadores. Nós vamos demonstrar aqui algumas das técnicas. É óbvio que existem centenas de técnicas disponíveis e não caberia aqui nesse curso incluir todo esse universo de possibilidades de ataque. Nosso objetivo aqui é manter o foco nas principais técnicas de ataque. Bom, a principal questão que a gente tem que observar na hora de verificar a segurança da informação são com os ataques internos. Uma grande maioria dos ataques que ocorrem, eles ocorrem internamente, normalmente com pessoas inseridas dentro da nossa própria empresa, né, que estão por algum motivo descontentes ou insatisfeitas com uma determinada situação e optam, infelizmente, por danificar ou prejudicar a instituição como um todo, visando destruir o sistema de segurança da informação. Existem várias técnicas que podem ser utilizadas internamente. A principal técnica a ser explorada pelos hackers é a questão de man in the middle, né, que seria a possibilidade de colocar uma pessoa dentro da própria rede interna da instituição. Isso vai permitir, por exemplo, que se faça um sniffer, né, uma coleta de dados das informações que estão sendo transitadas dentro da rede, dentro do ambiente interno da rede. Isso é extremamente perigoso. Para simular essa situação, eu vou colocar uma questão bem crítica, que seria quando a pessoa faz uso, por exemplo, de um hub de comunicações. Esse cenário tem que ser bastante evitado, né? A utilização de hubs ela tem que ser utilizada em situações muito específicas, dentro talvez de uma sala de servidores e ainda assim com bastante cautela. Talvez hubs óticos seja uma solução adequada, mas quando nós falamos em cabos metálicos, né, de pares metálicos, como cabo UTP, não se justifica a utilização de hubs, principalmente no ambiente em que há clientes, né, máquinas clientes compartilhando esse barramento. Vamos pegar uma situação aqui extrema, onde a gente vai colocar uma máquina de um hacker. Para simular esse hacker, eu vou colocar uma máquina que eu criei no VirtualBox, utilizando o Kali Linux, que é uma distribuição muito utilizada pelos agentes de segurança da informação, pois ele possui vários kits já pré-instalados. É uma distribuição Linux que já vem com vários kits pré-instalados com ferramentas de exploração de invasão. Então ela serve bastante, é uma ferramenta bastante interessante aí para a gente estudar as técnicas de invasão. E eu vou colocar também uma máquina que vai ser a nossa vítima, né? Um cliente aqui que seria uma vítima da rede e de repente uma máquina aqui funcionando como servidor, né? Vou só modificar aqui a aparência dessa máquina. Vou colocar uma aparência aqui de servidor, mas só questão estética mesmo. Né? E vamos fazer as conexões aqui. Aqui eu vou ligar na placa Ethernet, conectado a um hub. Aqui também. Então nós temos esse ambiente aqui, né, um hub conectando duas máquinas. Vamos supor que um hacker tenha acesso a esse barramento e ele conecte também a esse mesmo hub. Tá? Eu vou iniciar a simulação. E a máquina, acredito que a máquina virtual vai startar com a nossa distribuição Linux. Vou movê-la para cá, para vocês terem uma melhor visualização.
O Kali Linux, assim como praticamente a maioria praticamente todos os Linux, ele possui aí a sua distribuição gratuita, né? Então vocês podem fazer download para fazer testes. Tá? Recomendo que utilizem com bastante cautela, pois vocês podem tirar uma rede do ar utilizando essas ferramentas ou até mesmo prejudicar a sua própria rede doméstica, né? Eu recomendo assim a utilização com bastante cautela. Ok? Nós estamos lá no ambiente de login. Vou entrar com o login Kali, né? Que é o login padrão. Vocês podem alterar isso depois. Vamos supor o seguinte. Vamos criar o seguinte cenário. Vamos supor que essa rede aqui seja uma rede 10.0.0/24, né? Então nós vamos configurar aqui os terminais. Eu vou aqui nesse emulador, o GNS, ele permite que a gente faça uma simulação bem primitiva, né, dos serviços, mas acho que a gente vai conseguir aqui. Vou abrir os terminais, abrir os consoles aqui. Então nesse PC aqui, nesse primeiro PC1, vamos colocar o IP como sendo 10.0.0.1. Vou botar ele ponto 20, né? Para não parecer uma máquina importante. Ponto 20 com máscara 24. E o servidor, eu vou colocá-lo como o IP 10.0.0.1 com a máscara 24. Ok. Bom, nesse servidor, nesse terminal aqui, eu vou efetuar um ping para esse servidor e vou deixar isso executando, né? Então esse terminal aqui é o do servidor, esse é o do cliente, né? E eu vou deixar ele efetuando um ping constante aqui para a máquina servidora 10.0.0.1. Ok. Então a gente vê lá a execução do ping para o servidor e a resposta. Bom, nesse momento, uma máquina hacker que está logada aqui, deixa eu voltar para o nosso Kali Linux aqui, ela também está conectada pela interface dela, né? Também está conectada a esse hub. Vamos setar aqui um endereço IP para ela, também nessa mesma rede. Vou virar administrador dessa máquina. E vamos setar um IP como sendo 10.0.0.21, a outra é 20, né? Com a máscara aqui o meu teclado. Com a máscara 24. Ok? Perdão, faltou a interface. Ok. Eu também posso efetuar um ping, né, por servidor, para testar, para ver se eu estou na mesma rede aqui. Ping para 10.0.0.1. Ok, o servidor também me responde. Isso quer dizer que eu estou conectado a essa rede. Bom, uma coisa que eu já posso fazer aqui é acessar o conteúdo dessa rede usando, por exemplo, o Wireshark, né? Então vamos chamar aqui a ferramenta de Sniffer. Que seria o monitoramento das interfaces, né? Botei a senha de administrador ali para garantir acesso ao hardware. E a gente pode, por exemplo, monitorar a interface ETH0. Vou startar aqui. Tá? E agora a gente pode ver que enquanto o ping está ocorrendo lá,
eu estou capturando o ping aqui no meu terminal, mesmo o ping sendo apenas direcionado para o servidor. Como trata-se de um hub, infelizmente esse hub ele vai direcionar isso para todas as saídas. É uma característica do hub. Tá? Por isso é extremamente perigoso que você tenha essa configuração em um ambiente de rede interno da sua empresa, por exemplo. Por quê? Porque uma vez que você transite dados por esse barramento, alguém pode estar monitorando essa rede, capturando os pacotes de forma promíscua, né, a fim de, por exemplo, ter acesso aos dados, né? Principalmente se esses dados não forem criptografados, transitarem em texto claro, eles podem ser facilmente capturados aqui, né? E eventualmente pode-se, inclusive, vou até parar aqui a captura, a gente pode explorar aqui o conteúdo dentro dessa... Vou abrir os dados aqui, por exemplo. Eu posso ter acesso aos dados que estão transitando. Aqui são informações apenas de ping, né? Estão sendo enviados apenas 84 bytes aqui de um lado para o outro, mas essa característica, se fosse um acesso HTTP, por exemplo, em texto claro, né, a gente poderia capturar e ver o que está transitando entre o servidor web e o cliente no navegador, por exemplo. Tá? Então, é importante que a gente não utilize essa configuração de hub. Então vamos modificá-la aqui. Eu vou parar esses serviços. Vou desligar aqui as máquinas e vou modificar isso. Vamos tirar esse hub fora e vamos colocar aqui, então, apenas um switch, né? Que vai evitar, como a gente já sabe em redes, que vai evitar que haja essa multiplicação do pacote, essa repetição do pacote em todas as portas Ethernet. Então vamos lá. Retirei o hub, vamos colocar aqui um switch no lugar, né? Vamos repetir a conexão aqui. Ok, vamos lá, vamos startar esse simulador, agora fazendo uso do switch no lugar do hub. Vamos lá, o meu Linux vai iniciar novamente. Enquanto isso, eu já vou setando aqui os IPs dos dois computadores. Vou utilizar os mesmos IPs, né? IP 10.0.0.20 e aqui o IP 10.0.0.1. Então eu tenho os dois terminais aqui, né? O cliente e o servidor. Vamos novamente fazer um ping para 10.0.0.1. Perdão, ponto 1, de forma contínua aqui, né? Para que ele não interrompa um ping. Bom, e nós vamos aqui voltar para o nosso Kali Linux. Vou logar novamente. Vamos setar esse IP mais uma vez, como 21 nesse caso, né? Repetindo a configuração que nós fizemos anteriormente com o hub, só que agora com o switch. Virar administrador da máquina. Vamos setar aqui o IP, mesmo IP. Confiro aqui só para ver se eu estou realmente logado na rede. Estou conectado. E vamos startar aqui novamente o Wireshark.
confirmar aqui, apareceu uma mensagem que eu estava fora da rede. Deixa eu mais uma vez setar o IP. Ok. Tá, vou interromper aqui o meu ping. E vamos aqui startar a captura de pacotes. Bom, a primeira coisa que a gente nota, como se trata de um switch, que a gente não está conseguindo mais ter acesso, né? Opa, caiu o IP aqui, ele está tentando por DHCP pegar uma configuração de rede. Né? Deixa eu setar novamente na mão aqui o IP. Deixa eu restartar a captura aqui. Então, olha lá. A gente não verifica aqui a captura dos pacotes de CMP, né? Não está ocorrendo essa captura. Isso acontece, como eu falei, devido ao fato do switch não repetir esses dados para todas as interfaces Ethernet. Ele captura aqui qual é o endereço MAC, né, de quem está enviando a informação e para quem está seguindo essa informação. Então, baseado nos endereços MAC, ele previne aí que essas informações sejam repetidas para cá. Então, a gente pode achar que nesse momento a gente está bastante seguro com a utilização do switch, pois a inserção de uma pessoa no meio do nosso barramento não vai ser capaz de capturar os nossos pacotes. Porém, esses switches possuem limitações, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, que é fácil um hacker sobrecarregar o nosso switch. O que esse hacker vai tentar fazer? Ele vai tentar injetar tantas informações nesse switch, colocar tantos endereços MAC para a tabela dele, e como ele é um equipamento com memória limitada, né? Ele tem certos recursos de processamento e memória bastante limitados, pois se trata apenas de um equipamento da camada 2 do modelo OSI, né? É apenas um switch. Então, ele provavelmente não vai conseguir armazenar esse volume tão grande de endereços MAC que eu vou injetar nesse switch. Então, o que vai acontecer? Ele vai acabar, quando ele perceber que não tem mais espaço na memória para apresentar todos esses endereços MAC, para armazenar todos esses endereços MAC, ele vai se comportar como um hub. Para não perder pacotes, ele vai começar a repetir esses pacotes para todas as interfaces. E aí ele vai assumir aquele comportamento de hub, né? O que torna ele um equipamento perigoso mais uma vez. Tá? Então, eu vou mostrar aqui que é relativamente fácil. Eu vou utilizar um softwarezinho chamado MacOff. Ele vai fazer a inserção desses diversos endereços MAC direto na memória do switch, mandando essas informações para o switch, né? Que o novo endereço MAC, novo endereço MAC, novo endereço MAC. Isso vai acabar sobrecarregando a memória do switch. Vamos fazer o seguinte: enquanto ele vai fazendo essa injeção de MACs dentro do switch, vamos monitorando isso aqui pelo Wireshark e vamos ver o que vai acontecer. Ok? Então tá lá, por enquanto não está capturando nada, né? Vamos fazer essa injeção aí de MACs. Então ele está lotando aqui, isso aqui é cada endereço MAC que ele está encaminhando para o switch. Tá? O switch então vai ficar capturando esses diversos endereços MACs e adicionando a sua tabela de roteamento. Enquanto isso, eu vou fazer o ping lá para a máquina 10.0.0.1. Né? Então, o ping acontece normalmente, né? O switch está transmitindo as informações, né? Mas eu continuo enviando para ele diversos MACs novos. Tá? O objetivo aqui é sobrecarregar a memória dele. Tá? Vou deixar mais pings ocorrendo aqui de forma indefinida. Eu acho que já está bom, né? Já rolou bastante aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos interromper aqui. Vou parar a captura aqui. Evidentemente, a gente tem um monte aqui de transmissão de endereço MAC, né?
que foi feito para esse switch, mas como o ping ocorre para essa máquina 10.0.0.1, vamos filtrar, né, apenas os pacotes cujo endereço seja 10.0.0.1. Quero só filtrar conteúdos que tenham sido encaminhados para a máquina servidora. Então, olha lá que interessante, ó. Eu capturei os pings que vieram da máquina 10.0.0.20 para a máquina 10.0.0.1. Né? Mas como isso foi possível se eu estava num switch? É porque eu injetei tantas informações aqui dentro desse switch que ele passou a se comportar como um hub. Então, tanto os envios, né, da máquina 10.0.0.20, né, quanto as respostas que ela encaminhou, também foram capturadas aqui dentro dessa filtragem. Tá? Então, a gente pode ver aí que mesmo estando com switch, nós não estamos completamente seguros. A solução aí teria que utilizar realmente um switch, nessa situação extrema, né, um switch profissional, onde fosse possível aqui vincular um endereço MAC único para cada uma das portas Ethernet. Tá? Para isso, vocês precisam investir, nesse caso, num switch profissional, como da série Cisco, né, como os da Tricom, por exemplo, que deem suporte a esse dispositivo de segurança. Ok? Então fica aí a dica, o quanto é perigoso mesmo em um switch você pode estar sendo monitorado por uma máquina hacker.